Teve debate no Flow, teve censura ao vivo contra o Pablo Marçal e teve conluio dos organizadores do debate contra o Pablo. Tudo isso ficou bastante evidenciado, eu vou mostrando para vocês, junto da análise dos melhores ou piores momentos do debate. Vem comigo. Que não conseguem diferenciar a maneira de se tratar o usuário de droga e o traficante. O traficante, ele é caso de polícia. Ele tem que ser preso, tem que ir pra cadeia. O usuário, pessoa, imagine, você vê alguém que você pega com 1 tonelada de droga, outro você pega com 1 grama. Se você tratar do mesmo jeito e botar todo mundo na cadeia, é esse sistema prisional que está sendo construído. E o cara que entra como usuário sai como traficante, porque a cadeia virou escola do crime. Quem está assistindo sabe muito bem disso. A questão é que o Boulos é um mentiroso contumaz e ele está usando essa narrativa de diferenciar traficante de usuário para esconder o projeto de lei do PSOL que libera o uso de drogas e que coloca 40 mil traficantes na rua. O projeto é de autoria do PSOL. Aí ele cria uma narrativa bonitinha para construir uma historinha e dizer que não, que é a humanidade, ele quer acolher o usuário. Mentira! A legislação penal, a lei antidrogas já faz essa distinção. A lei antidrogas distingue, inclusive, o mula, que é aquele cara que é usado só para levar droga, do próprio traficante. Isso já existe na legislação, não tem nada de novo. O Boulos não está inovando, o que ele está é mentindo para enganar. E aí vem o ponto cômico do debate. Uma pergunta sobre acessibilidade feita por uma moça que é portadora de necessidades especiais, cadeirante. E aí ela vai ao Ricardo Nunes, a pergunta, e a resposta do Ricardo é tirolesa para cadeirante. Aí tá lá SP Trans para tirar a carteira de transporte PCD. Tem lá, por exemplo, o pessoal do governo do estado, da Polícia Civil para tirar a identidade. E atividades esportivas e culturais. Tirolesa, onde você inclusive faz a tirolesa com a sua cadeira de roda, é algo muito bacana. Mas a gente continua com essa ação fundamental de melhorar a questão da acessibilidade na nossa cidade. É uma prioridade do nosso governo. Muito bacana. Tirolesa com a cadeira de roda. Com certeza essa é a grande medida de acessibilidade que São Paulo precisa. É o que São Paulo busca. Pô, sério. Tenta andar pelas ruas da cidade, ver a situação das calçadas. Ah, a culpa da calçada é do proprietário. Por que a subprefeitura não vai lá fiscalizar? Por quê? Por que a subprefeitura não vai lá olhar como é que tá? E o tanto de falta de guia com acesso? O problema de acessibilidade na cidade é grande, é grandíssimo. E não é tirolesa que vai resolver. Não é içando a pessoa na cadeira de roda e já levando pra lá e pra cá que vai resolver o problema, pô. Isso é feio. Isso é feio, ficou ruim. O quadrado. Enfim. Dá pra fazer muita coisa. Agora tem que ter visão de cidade, tem que ter planejamento. Não pode aparecer para querer inaugurar a placa, tumultuar só em tempo de eleição, que é o que está acontecendo. Isso é politicagem. Então tem que ter plano e projeto. É isso que nós construímos e que eu vou fazer para São Paulo para estimular o povo. Tem que ter plano e projeto, mas o pessoal não apresenta plano e projeto de nada. É só groselha atrás de groselha. Então, falando em groselha, o Boulos defende o Paulo Freire. O sistema Paulo Freireano nas escolas, que emburreceu os alunos. Dá uma olhada. O método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos é um método renomado, reconhecido internacionalmente, que alfabetizou muita gente aqui e lá fora e que é fundamental e eu farei. Você sabe que se a educação tá ruim, se as crianças não aprendem, é justamente pelo método Paulo Freire. Paulo Freire, que é o patrono da educação da esquerda, na verdade é o maior emburrecedor de jovens do mundo. Acabou com a metodologia de ensino. É só você parar e conversar com seus pais, com seus avós. Veem como era a educação pública antigamente, como é depois do Paulo Freire. Eles destruíram o ensino. Eu não sei se você viu aquele vídeo horrível de uma mulher que estava em frente a uma escola pública, na moca, luz do dia, e um homem tentou arrastá-la pro carro, graças a Deus não conseguiu, mas nada foi feito, ele continuou tentando arrastar as mulheres. E eu me fiz uma pergunta que eu imagino que todas vocês, mulheres, se fizeram. Onde é que estava a guarda? Pra que serve essa câmera? Nem na luz do dia, nem em frente a uma escola. É feminicídio batendo recorde, é assédio batendo recorde, é violência doméstica, é estupro, são 8 estupros por dia que a gente fica sabendo. A Tabata aqui tá certa na crítica. Ela tá certa na crítica à segurança. É realmente essa a sensação. Para que serve a Câmara? Para que serve o resto? O que a prefeitura está fazendo por segurança? Mas vale destacar que a Tabata e o partido dela são contra o endurecimento da pena para crime. São contra, são só a favor do desencarceramento. É a esquerda que quer desencarcerar, colocar bandido na rua, que traz a sensação de impunidade, que faz com que esses monstros continuem roubando. Então não adianta a Tabata vir se indignar no debate, se na sua atuação parlamentar ela legisla para o bandido e não para o cidadão de bem. Isso é hipocrisia. Assim como é hipocrisia, o que aconteceu no debate eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, que me chama a atenção que sempre o Pablo Marçal fica sobrando para debater com a Marina Helena ou com a Tabata. Marina Helena ou Tabata. O debate começou, foram 3 embates entre o Marçal e a Marina Helena. Nada contra a Marina Helena, acho ela uma ótima candidata, uma mulher guerreira. Não é a pessoa que eu voto, mas ela tem o meu respeito. Só que dá uma olhadinha, isso foi o que aconteceu. Só que olha como era feito o sorteio. Dá uma olhada como eram pegas ali as
os nomes de quem ia debater. Responde a pergunta do professor Walter Sintra. Quem vai responder é Marina Helena. E quem vai comentar a pergunta do professor, Pablo Marçal. Para mim fica evidente que a pessoa que estava moderando podia escolher ali quem ia colocar com quem para de alguma maneira blindar o Ricardo de debater com o Pablo, o Boulos de debater com o Pablo. No fim sobrou um embate do Datena com o Pablo e um do Boulos. E o resto ficou com a Marina Helena. Havia a oportunidade de ter um embate com todos, mas ele acabou privado disso. E há claramente um conluio entre Ricardo, Boulos e Datena contra o Pablo Marçal, porque ele tem exposto demais todos os adversários e os adversários estão chateados com isso. Tanto é que nas considerações finais, o Pablo Marçal passou por uma censura prévia. Eu vou explicar para vocês antes da gente ver o vídeo. Como é que é o regramento? No caso de ofender, se chamar de bananinha ou de boules, por exemplo, você pode ser advertido. E aí o que acontece? O Datena ofendeu o Pablo, ele foi advertido após a fala. Como o Pablo estava nas alegações finais, o Tramontina, que era o mediador, resolveu interromper a fala dele. Deu uma carteirada, eu sou mediador, eu posso. Não contente com isso, ele tentou censurar o Pablo, para evitar o quê? Que o Pablo fizesse uma acusação direta à atual gestão. O Pablo queria acusar. Ele já tinha sido advertido pelo uso de apelidos. Só que o Tramontina passou então a atuar deliberadamente para que o Pablo não acusasse a atual gestão. Veja, num debate político, se espera esse tipo de acusação, faz parte esse tipo de coisa. Pode não ser agradável para quem está sendo acusado, pode não ser legal. Só que quando você sai candidato, você está sujeito a esse tipo de crítica. É normal, é do debate. O que não pode é o mediador e o Flow se valer do papel de moderação para censurar um candidato e a opinião dele sobre outro candidato. Ah, fosse uma ofensa gratuita, fosse um apelido, não concordo, mas entendo o regramento. Tá bem, vá lá, faça advertência. Agora impediram e depois expulsaram o Pablo do debate. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai pra cadeia, porque aqui no estado seguraram ele. Ele vai. Você não interrompeu o Datena que você estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte: vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena que me xingar depois. Por favor, bota o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, essa colaboração, vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor não tem 35 como está ali. O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui. Eu posso interromper o senhor. Desculpe. As regras estão aqui e o senhor assinou. Respeita, por favor. Ok. O senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35, já parou aos 35. Eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com um problema de creche. Isso não é da ofensa, tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim não, nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade, e se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não, de forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor, por favor. Foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. É a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem um encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Na minha leitura, uma censura prévia, que o Pablo tem experimentado dia após dia. Foi censurado, perdeu as redes sociais. Sofre censura o tempo todo na imprensa, sofre censura o tempo todo nos debates, não pode mais usar o boné no debate porque ficaram incomodados porque tinha um boné com M, não pode mais usar carteira de trabalho porque era ruim, não pode mais chamar o Boulos de Boulos. Só que eu chamei o Boulos de Boulos e ele me processou. Só que no debate você não pode chamar, ele fica ofendido, não pode acusar. Pô, daqui a pouco eu vou impedir o Pablo de ir pro debate. Eu tenho certeza que o consórcio comunista já está se organizando para tentar excluir o Pablo do debate, justamente porque eles não conseguem debater com alguém que não tem nenhuma amarra com o atual sistema. E é isso que está acontecendo, é lamentável.
Olha essa imagem, o coordenador de campanha do Ricardo Nunes agrediu o assessor do Marçal. Vocês viram aí, o Duda Lima é o coordenador da campanha do Ricardo Nunes, é o marqueteiro do Ricardo Nunes. Ele se vira debochando e já vai pra agressão, tentando tomar o celular do Medina, que por sua vez revida a agressão e acaba machucando o Duda Lima. O Duda Lima, marqueteiro que é, passou então a se vitimizar. Ele só não contava que a imagem tinha pego ele com a boca na botija, agredindo e indo pro ataque. Naturalmente, como o Pablo Marçal não é o da Atena e todo o consórcio comunista está mancomunado contra o Marçal, vão passar a atacar o Marçal como se ele tivesse agredido. O Pablo Marçal não estava no momento da agressão, ele estava sendo expulso do púlpito. O Duda Lima, coordenador do Ricardo Nunes, provocou e partiu para agressão. As imagens mostram categoricamente, você pode ver aí. E aí o que acontece? Começam a vender na imprensa e começam a vender na mídia que a agressão teria sido partida e iniciada pelo assessor do Marçal, o que não aconteceu. O assessor do Marçal agiu em legítima defesa. Vale dizer que é a segunda vez que a campanha do Marçal é agredida por outra campanha. O próprio Pablo Marçal sofreu uma agressão ao vivo do Datena e nada aconteceu. E agora vem ali o coordenador da campanha do Nunes agredir fisicamente um assessor do Marçal e ainda se vender como vítima. E vale destacar que ainda recentemente um assessor do PSOL praticou um atentado contra o Marçal há coisa de um mês mais ou menos. Ou seja, todo o consórcio comunista está mancomunado contra o Pablo Marçal, que sofreu censura ao vivo. Primeiro foi boicotado no debate, tentaram tirar ali e impedir o embate dele com o Nunes, dele com o Boulos, dele com o Datena. O segundo, que censuraram ele ao vivo enquanto ele fazia as alegações finais. Algo inaceitável, um momento baixo para a política. Baixo porque estão jogando baixo contra o Pablo Marçal. O sistema é ardiloso, o sistema é traiçoeiro, o sistema age como esse rapaz agiu aqui. Inclusive, pra mim, essa cara aqui é a cara do sistema. Esse é o sistema que o Marçal tá combatendo. Esse cara, pra mim, é a cara do sistema. Essa cara dele, debochada ao momento que ele vinha pra agressão, é exatamente o sistema operando. E o Marçal abriu uma live na sequência, onde ele expôs exatamente o que aconteceu. Dá uma olhada. O Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última eleição, que eu conheci ele lá. Eu tava na campanha. Ele tá na campanha do Ricardo Nunes. Ele ficou comemorando que eu fui expulso e ele agrediu fisicamente o Medina. E o Medina foi pra cima dele em legítima defesa. E vocês vão ver. Como não é o Datena, tá lá. Ele tá lá agora, tendo que responder ali pro policial, a legítima defesa. Mas o Datena, ele fez uma agressão e saiu escoltado pela polícia, dando tudo certo. Esse é o problema. Esse é o problema do Brasil. Eu sabia que a luta contra o sistema seria dura. E é por isso que eu tô fechado com o Pablo até o final. A gente vai vencer o sistema. E eu peço pra você, compartilhe ao máximo esse vídeo, para que o maior número de pessoas tenha acesso à informação real, consiga ver realmente o que aconteceu, porque a imprensa e o consórcio comunista vão ocultar o sistema, o coordenador da campanha do Nunes, indo pra cima do assessor do Marçal. Vão tentar inverter os papéis para colocar o assessor do Marçal e o próprio Marçal como agressor. Isso a gente não pode admitir. A gente vai derrotar o sistema e eu conto com vocês para isso. Dia 6 de outubro é Rubinho Nunes 44555 para vereador, com Marçal prefeito 28. Sabe o que me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura, fala que isso aqui é cultura. Cultura onde? Não é esculhambação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga para todo lado, é tráfico, tem crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem, me para depois e fala que eu sou louco por estar fazendo isso. Acha que político é o quê? Dar cesta básica para as pessoas, incentivar esse tipo de festa, ao invés de trazer paz para o trabalhador poder descansar. Ou então o político aqui fazer um videozinho lacrando, e no supermercado comparar preço. Olha a realidade que a gente encara na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.